Fala meus fellows, Bruxo Tips está na área para planejar essa quinta-feira de trabalho com vocês. A gente vai comentar aqui sobre dois joguinhos super interessantes do Campeonato Brasileiro Série A e também um joguinho da Série B, América Mineiro e Goiás. Lembrando sempre, se você ainda não é inscrito no canal todos os dias, eu apareço aqui com as minhas dicas, palpites e as minhas tips aí para ajudar vocês a ganhar dinheiro dentro das apostas esportivas. Trago a minha pré-análise, trago a minha visão sobre os jogos, algumas dicas de aposta para te ajudar a colocar dinheiro no bolso. Então se inscreve no canal, ativa a notificação e também deixa aquele like pesado para fortalecer meu trabalho. Agora roda a vinheta e vamos para as análises dessa quinta-feira. Tá tropa do bruxo, esqueça tudo, tu já sabe como é mais subindo do papai bruxo, esqueça tudo. Começando aqui com um jogo super interessante às 20 horas na Neoquímica Arena, o Corinthians que precisa muito vencer, porque está na zona de rebaixamento com 29 pontos, um ponto atrás do Fluminense, que é o último time ali fora da zona de rebaixamento. O Corinthians precisa muito vencer o Atlético Paranaense. E o Corinthians vem fazendo os jogos overs. Se a gente puxar aqui, ó, o Corinthians marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos, ou seja, um time que vem marcando com constância, e marcou gol no segundo tempo também em 9 dos últimos 10. Então é um time que está marcando gols e está saindo gols no segundo tempo, ou seja, aquele famoso gol limite, tá? Então já fica de olho aí nesse mercado para você trabalhar no live. Mais de 1,5 gol também em 9 dos últimos 10. Cara, então aqui não tem muito para onde correr. É trabalhar nesse over 1,5 gols do jogo do Corinthians e Atlético Paranaense pela necessidade das duas equipes. Ah, Bruxo, mas qual que é a necessidade do Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense está com 31 pontos e se ele quiser buscar uma vaga numa competição da América do Sul, seja Sul-Americana ou seja Libertadores, que está um pouco mais difícil para a temporada que vem, ele precisa vencer todos os jogos a partir de agora. E o Corinthians precisa se livrar do rebaixamento. Então, quando a gente tem necessidade dos dois lados, bons números ao nosso favor e times, né, que a gente sabe que dá um padrãozinho legal, a gente tem que fazer a entrada, tá? Então aqui nesse jogo eu gosto muito do over 1,5. Não sei se vai bater, mas o cenário aqui é muito interessante, tá bom? Outra oportunidade que eu gosto, tá? São os escanteios do jogo. Eu vou deixar a dica aqui para vocês, o mais de 8 escanteios na partida. E aí no primeiro tempo, para sair mais de 3, tá? 1,47 aqui. Aí dá para colocar talvez um golzinho no jogo. Vamos ver aqui. Um golzinho no jogo já vai para odd 1,60, tá bom? Então essa é outra aposta que eu gosto também, trabalhar a favor dos escanteios. Jogos da Neoquímica Arena é um tapete aquele gramado e costuma sair muitos escanteios porque os jogos são bem movimentados. Por outro lado, também a necessidade pode pesar nesse jogo, tá? 1,75 já pesou nas odds, né? 1,75 para o Corinthians e 5 aqui para o Atlético Paranaense. Cara, o Atlético Paranaense, falando bem a verdade para vocês, era um time que eu sempre gostei muito de trabalhar, mas essa temporada eles vêm muito abaixo, cara. Perderam do Botafogo, perderam do Flamengo, perderam para o Racing aqui fora de casa, foram goleados para o Racing. Aí empataram com o Criciúma. Vem 4 jogos sem saber o que é vitória. Dos últimos 10 jogos aqui venceram só o Racing no jogo de ida, onde também, né, tomaram uma pressãozinha do Racing mesmo jogando em casa. E aí empataram e perderam os outros 9 jogos. Cara, tá difícil, Atlético Paranaense, tá difícil confiar em vocês, viu? Talvez um handicap menos 0,25 do Corinthians aqui no live também não é má ideia. Então fica ligado nesse jogo aqui que podemos ter boas oportunidades para trabalhar no live também. Mercado de cantos ali no primeiro tempo, pode ser legal no final do jogo. Eu vou estar de olho nesse jogo aqui e se eu fizer alguma coisa no live também eu vou compartilhar no meu grupo do Telegram, por isso que é importante você entrar, o link está aqui na descrição. Aí o segundo jogo do dia destacado, Fla-Flu, os maiores clássicos aí do Campeonato Brasileiro. Fluminense também com bastante necessidade de pontuar, está um ponto aqui fora da zona. Se o Vitória ganhar esse jogo, se o Corinthians ganhar e o Fluminense vacilar, o Fluminense volta para a zona de rebaixamento. E o Flamengo aqui em quarto colocado, ainda, né, sonhando aqui com o título, que está muito difícil, mas quem sabe, né? O ano passado a gente viu aí o Palmeiras numa arrancada incrível. Mas o Flamengo aqui eu acho que a principal briga é para conseguir essa vaga direto aqui no fase de grupo da Libertadores, tá bom? Então, cara, o que a gente pode esperar desse jogo aqui? O Flamengo, né? Alguns jogadores vêm cansados aí da data FIFA, caso do Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. O Fluminense também teve ali o Arias, que é o seu principal jogador representando a seleção da Colômbia, pode chegar cansado também. E se a gente puxar os dados aqui, ó, o Fluminense é under 3,5 nos últimos 10 jogos, tá?
O Flamengo não sofreu gol nos últimos 4 e não perdeu os últimos 4. Menos de 2,5 nos últimos 4. Então, cara, apesar de ser um confronto, se a gente pegar aqui os últimos jogos, né, entre eles, tem 1-0 para o Flamengo, 0-0, 2-0, 2-0, 1-1, 0-0. Não é um confronto que costuma sair muitos gols. A gente viu aqui. E também a sequência do time, dos dois times, vem numa sequência under. O que é uma sequência under? Sequência de não muitos gols, tá? O Fluminense é under 3,5 nos últimos 10, o Flamengo não sofreu nos últimos 4. Então não tem como eu vim aqui falar para vocês que isso aqui tende a ser um jogo super over. Pela característica das equipes nos últimos jogos e pelos números que estão me mostrando. Tá? Óbvio, pode ser 4-4 esse jogo, pode ser 3-3, 2-2, mas eu estou falando aqui de números e cenário atual. Com base nisso, o que a gente pode trabalhar? Eu acho o time do Flamengo melhor que o time do Fluminense. O time do Flamengo vem numa melhora aí com o Davi Luiz. O Davi Luiz também, né? Mas com o Felipe Luiz, jogou aqui, venceu o Bahia 2-0 jogando fora de casa, venceu o Corinthians em casa e venceu o Atlético Paranaense também. Então eu acho que o Flamengo não perde esse jogo. Tá bom? Eu acho que o Flamengo não perde o Fluminense, apesar de ser um clássico. Mas eu vou trabalhar aqui no dupla chance do Flamengo, tá? O under gols, o under 4,5 gols, já dá odd 1,34, fica interessante para você colocar num bilhete. E aí no mercado, eu queria trabalhar no mercado de cartões, porém, quem vai apitar esse jogo é ele, Rafael Claus. Rafael Claus, cara, ele segura muito os cartões e eu já passei muito estresse dependendo de cartão de Rafael Claus, então eu prefiro ficar fora, tá bom? Prefiro ficar fora. Então, essa é a recomendação que eu quero deixar para vocês, ó. Flamengo empate menos de 4,5 gols, tá? Ou o handicap menos 0,25 do Flamengo, tá bom? O handicap menos 0,25 a 1,70 aqui. Ok? Então, essas duas bets que eu gosto. Ah, bruxo, mas é clássico, o Fluminense tem muita necessidade e tal. Pô, mano, mas eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu sempre gostei do time do Fluminense, mas o estilo de jogo do Mano Menezes, cara, não sei, mas não me desce, cara. Eu acho que ele joga muito ali pra não perder, então acaba chamando muito o adversário pra cima, sabe? E aí fica tomando perigo praticamente o jogo todo, tomando chute, o adversário com posse, o adversário fazendo escanteio. Então, eu tenho um receio de trabalhar a favor do Fluminense por conta disso. E aí na Série B, a gente tem esse confronto aqui, ó, América Mineiro e Goiás. Se a gente puxar a tabela, cara, todo jogo que você for analisar a partir dessa reta final aí dos campeonatos brasileiros, Série A, Série B, e se aplica para outros campeonatos também. Primeira coisa que você tem que fazer é analisar a necessidade de vitória das equipes. Ah, bruxo, mas todo time tem necessidade de vitória. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Por exemplo aqui, o Goiás. É óbvio que ele tem necessidade de vitória, porque ele está em 12º. Mas ele briga já por alguma coisa? Muito difícil, muito difícil. Já o América joga em casa e está 2 pontos só do quarto colocado que consegue a vaga na Série A. Então, opa, a necessidade do América é muito maior do que a do Goiás. Muito maior, tá bom? Então, muitas vezes pode ter bicho para os jogadores por cada jogo a partir de agora para subir a primeira divisão, entendeu? E meio que o time do Goiás já largou, né, velho? Já muito difícil subir, então praticamente impossível. Então, a necessidade aqui é toda do América. Então, a gente já sabe que a tendência aqui é a gente trabalhar a favor do América. Por ser um time melhor, por jogar em casa, aí a gente puxa os demais dados. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7 jogos, isso é extremamente importante na hora de você fazer uma análise, ver se o time vem marcando gols. E o Goiás sofreu 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10. Opa! Então já me acendeu um alerta aqui para o América Mineiro marcar um gol no jogo. O América Mineiro quer mais de 1,5 gol nos últimos 7 jogos. O Goiás é um time mais under, menos de 3,5 em 8 das últimas 10. Então o que eu posso trabalhar aqui? Um gol do América no jogo, com o dupla chance, ou empate anula para quem quiser colocar no bilhete. Não foge muito disso essa análise aqui da Série B. Não pego nada a favor do Goiás aqui, por ser um time que tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos, então é uma defesa que vem sofrendo muitos gols. E jogando fora de casa, o Goiás é o 15º colocado, são 15 jogos, apenas 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já o América jogando em casa é o terceiro melhor mandante do campeonato, com 15 jogos, 10 vitórias e não perdeu em casa o time do América. Então aqui é empate o América Mineiro e um gol do América no jogo. Tá? Se você quiser colocar ali mais de 2 escanteios para o América, mais de 3, aí já dá uma betzinha legal para você trabalhar, tá? Mas o importante é sempre analisar esses dados que fazem diferença na hora de a gente fazer uma boa aposta, uma aposta de valor, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar um bilhetinho para vocês dessa quinta-feira aqui. Vamos lá, betano, a gente vai montar aqui o bilhetinho dessa quinta-feira. No jogo do Corinthians e Atlético Paranaense, a gente vai trabalhar nos escanteios.
Tá? Então a gente vai vir aqui na aba escanteios, criar aposta, e a gente vai colocar mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo. No jogo a gente vai colocar mais de 7,5, já me dá uma odd de 1,37. E aí a gente vem aqui na aba principais e vai colocar empate ou Corinthians, tá? Essa aqui é o primeiro jogo do nosso bilhete. Já dá uma bet simples aqui quem quiser pegar, tá? Uma bet que eu gosto bastante, trabalhar a favor dos escanteios e dupla chance do Corinthians. Jogo do Flamengo, a gente vai fazer o seguinte, ó, Flamengo, criar aposta, dupla chance para o Mengão e under 4,5 gols, tá bom? Já dá minha odd de 2,17, mas aí a gente vai ousar um pouquinho mais. Brasileirão Série B, América Mineiro, criar aposta, dupla chance para o América Mineiro e 1 gol para o América Mineiro no jogo, odd 1,32. Já me dá uma odd de 2,86. Esse aqui é o bilhetinho arriscado dessa quinta-feira dos jogos do Brasileirão Série A e Série B, tá bom? Odd 2,86. Quem quiser fazer uma duplinha aqui, por exemplo, do jogo do Flamengo com o jogo do América ou o jogo do Corinthians simples, também fica à vontade, tá bom? Mais ou menos essa é a minha análise desses jogos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pesado, se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos pra cima. Tamo junto.